Boa noite a todos vocês que já estão aqui. Obrigado pela presença. E vamos logo começar a live de hoje, que é com um ator que ele é super talentoso, bonito, talentoso. Então eu vou chamar para bater um papo aqui comigo agora o ator que vai estar participando com a gente no filme Vitrine Humana, o ator Caio Camargo. Vamos saber tudo sobre ele nessa live de hoje. Enquanto ele chega, o pessoal vai vindo junto. Olá, Caio. Olá, Silvio, boa noite. Boa noite, tudo bem, querido? Boa noite, tudo certo. Tava curtindo a música aqui. A Maria Rita é sempre bom, né? Não sei se você gosta. Mas Maria Rita é um novo ícone, né? Um dos novos ícones da MPB. Lembra muito a minha avó, né? A minha avó sempre gostou de Elis, né? E Maria veio agora também. Sensacional, né? Sim. Primeiro, quero te agradecer, né, por ter aceitado o convite meu e da SC Literato, participar, né, dessa live cultural com a gente. Né, essa live é um projeto que tem acontecido desde maio, e não é um projeto só por causa da pandemia, é um projeto que já estava planejado, e aí veio a pandemia e acabou que a gente, né, resolveu estrear ele mais cedo, porque estava planejado para começar em junho. Né, então a gente já passaram nessas lives diversos artistas de várias áreas, né, e todas as lives depois ficam lá no YouTube, né, para que as pessoas possam ver. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite. Na verdade, eu que agradeço, né? Porque é uma honra. Na verdade, é a minha primeira live, Silvio, de verdade. Ah, é? Então, você sabe que eu tô tendo esse prazer de desvirginar alguns, porque é um monte de gente que fez aqui comigo, ó. O Emanuel Jacobina, que é o autor de Malhação, foi a primeira live dele. A Mariana Mesquita, uma das autoras de Amor de Mãe, foi a primeira live dela. O Marcílio Moraes, né, grande autor, né, de várias novelas também, entre outros. Então, que maravilha. Bom. Me sinto acolhido agora. Na verdade, eu ia fazer uma live com uma amiga também sobre essa questão da arte, né, durante a pandemia. Só que não deu certo, porque foi no começo. Então tava todo mundo fazendo live ao mesmo tempo, aí a internet não entrava, a internet dela também deu problema, e a gente acabou adiando, né? Então, nós tivemos aí naquele auge da disponibilidade de tempo das pessoas, a gente teve aquele boom mesmo, na internet custou dar conta do recado, mas enfim deu. Mas, cara, vamos falar aqui um pouquinho, né, já que você falou de pandemia aí, você faz essa live, não deu certo, né? O que você estava fazendo e teve que parar por causa dessa pandemia? E como foi, né, esse isolamento social, que agora já está um pouquinho mais flexibilizado, mas ainda temos que ter todos os cuidados necessários. Conta para mim o que você fez nesse meio tempo aí, já que todos nós artistas tivemos que parar nossos trabalhos, de certa forma. Então, Silvio, na verdade, paralelo à carreira artística, eu também me formei em Direito, né? Eu sou advogado. E eu estava iniciando no escritório, né? Junto com alguns sócios. E eu queria realmente trabalhar com a questão artística, né? Em prol dos artistas e tal. Eu vim pesquisando muito isso, sobre sobre algumas coisas em relação à área artística, né? Porque a gente sabe que hoje em dia a arte é muito desvalorizada, né? E a gente sabe que o respaldo jurídico em cima dos artistas é muito pouco, né? São poucas pessoas que são especializadas, que entendem disso, né? E o direito, assim como a arte, a gente está em frequente revolução, né? Tudo se renova, né? Então, quando veio a pandemia, que pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? Foi uma coisa super inesperada. Eu estava nesse processo e aí eu saí disso, né? Fiquei em casa, na quarentena. Aliás, ainda estamos em casa, né? Quem puder, por favor, permaneça em casa. Quem tem esse privilégio, né, de estar trabalhando de casa, de fazer tudo, né, dentro de casa, continue, né, porque a gente está, né, nessa situação de pandemia. Então, é muito importante falar sobre isso, né, porque a gente vê que muitas pessoas, parece que acabou, né, a pandemia, e tá todo mundo saindo, todo mundo desrespeitando, mas eu acredito que a gente precisa sempre lembrar dessa consciência coletiva. Voltando, eu estava em prol, né, do escritório, em prol de algumas questões artísticas também. Ano passado eu estava na peça The Floret, aqui no Rio, da Companhia do Plô de Atores. E a gente estava nesse processo de voltar, né, com tudo, no mês de março, abril, né, a gente estava providenciando isso.
A peça também vai virar, né, um longa-metragem, né? Chama The Flora, uma peça que já tem mais de 13 anos em cartaz, da Gabriela Linhares. E a gente estava nesse processo também de começar a estudar cinema, de começar a aprofundar na questão, né, do cinema brasileiro, né? E aí veio a pandemia, a gente ficou aquele primeiro mês, né, achando que a quarentena era 40 dias, primeiro era 15 dias, depois a gente aumentou para 40, aí foram 2 meses, 3 meses, e aí a gente começou a surtar, né, um surto coletivo, porque ninguém sabia, né, quando que a gente não sabe, né, quando que vai ter fim, porque infelizmente não foi descoberta a vacina ainda. E eu me tranquei, né, de diversas formas, e eu comecei a me achar. É muito engraçado porque eu tinha muita fé que no meu aniversário, né, que é em julho, que já ia ter acabado, né, a quarentena, tudinho, que a gente já estaria, né, voltando, né, com a vida de antes, e daí não voltou, né? Foi chegando perto do meu aniversário, eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Silvio, eu resolvi escrever um texto que chama O Manifesto da Casa. E aí eu convidei alguns artistas meus, né, tipo, meus amigos, meus conhecidos, e eu pedi para cada um pegar um trecho, né, desse manifesto, interpretado à sua livre vontade, né, ou cantando, ou falando, né, ou declamando. E daí surgiram coisas assim maravilhosas, porque foi num surto, né, de criatividade, né, nos dias que a gente não consegue dormir. E esse texto mexeu comigo, né, porque eu tive que ficar isolado, né, minha família toda é de Mato Grosso, na verdade a família do Brasil inteiro, mas está concentrada em Cuiabá, Mato Grosso, né, e eu não pude ir para lá, né, exatamente por conta da quarentena, então eu não pude, né, voltar para minha cidade. Então eu fiquei sozinho no Rio e eu comecei meu Deus, a gente vai para a arte, né? Porque a gente começa a assistir filme, acaba o catálogo de filmes, a gente vai para séries, a gente vai para as novelas, a gente vai para música. Então realmente a arte sempre me salvou, desde o princípio, E né? nessa pandemia a arte salvou muita gente, ajudou muitas pessoas a passarem, né, daquele auge do isolamento, a passarem por esse momento de uma forma mais tranquila, às vezes nessas lives musicais, se distraindo no final de semana, né? Essas coisas. Então a arte mostrou a força que ela tem, e o que a gente espera é que nossos governantes, né, reconheçam isso e passam a dar à arte o merecimento, né, que ela realmente, de fato, tem. Né, a atenção, né, e o merecimento de, né, destinar verbas, né, dá mesmo, né, um amparo que a arte precisa. Eu acho que, né, é isso que a gente está, né, todos nós da área artística, independente de qual seja, é isso que todos estão clamando, né, que haja um olhar diferenciado para a arte a partir de agora. E não, e é uma área que a gente tem pouquíssimo conhecimento em relação às leis, né? Porque tem leis, né, que protegem a gente, né? Porque é um trabalho como qualquer outro. E nossa luta é essa, né? De ser reconhecido, né? Porque a gente começa fazendo tudo muito sem regras, né? E o pessoal até hoje em dia tem, né, certa ignorância em relação a isso, né? Ah, vem cá, vem fazer alguma coisa aqui, mas aí você acaba fazendo, né? Uma mão lava a outra, não sei o que, não. Mas e a gente tem que se reconhecer, né? Como trabalhador, para que a gente possa adquirir esses direitos, né? E cada vez mais a gente se apossar deles, porque nós temos esses direitos, né? E eu procurei trabalhar isso. Você falou uma coisa muito interessante dessa questão das pessoas, às vezes, até mesmo dentro da arte, ter alguns direitos, ela não tem conhecimento. Você tem uma ideia, na área de literatura, o envio de livros, ele tem uma postagem especial no correio, que é um preço bem em conta, né, para que o autor independente possa vender o livro dele, mandar por ali, etc. Sim. E aconteceu comigo, eu tive que mandar um documento, né, inclusive foi o roteiro do filme, que não deixa de ser contado como livro, né? E aí eu fui no correio, tudo, o Sedex ficava quase R$ 70 no Sedex. Então eu falei, nossa, mas que Sedex, cara? Ela falou, mas é livro? Eu falei, Aí ela me ofereceu um outro serviço, né, com a mesma agilidade, com a mesma segurança, por menos de R$ 20. Né? Eu sabia desse serviço porque eu lembro que há muitos anos uma amiga minha trabalhava no correio, falou assim, você que envia muito livro, usa esse serviço. Mas muitas pessoas não sabem, e não é divulgado, porque o governo lança, porque não teve alternativa, mas não divulga para não ser usado, né?
Então é muito complicado. Isso na arte acontece, né? Essas coisas. Tá todo mundo falando mal da sua gata. Todo mundo não. O Gustavo, né? O Gustavo e o Lucas falando mal da sua gata. Pois é, eu tenho uma Gata é essa, filha que é menina? maravilhosa. É que, na verdade, gato é seletivo, né? Então ele escolhe as pessoas que ele vai gostar, né? A gente sabe disso, né, Silvio? Então, Sim. e a minha gata eu. é enorme. Ela até saiu aqui da sala, ela tava aqui, tadinha. Ficou com vergonha, que ela tem vergonha. E ela é maravilhosa. Na verdade, assim, se não fosse... tava eu e ela, né, na pandemia. Eu acho que se não fosse um pet, né? Eu acho que tem muita gente também que se agarrou a isso, né? Ter um Pet cachorro, ter ajudou um gato muitas em pessoas. casa. Então foi a minha salvação, porque realmente eu fiquei longe de tudo, né? Das pessoas que eu amo. Então eu tive que, assim, batalhar muito, né, dentro, né? Porque a gente começa a refletir inúmeras coisas. E eu acredito que a pandemia, a quarentena, tá trazendo muitas coisas positivas também. Então eu comecei Sim. a olhar por esse lado. Eu falei que senão a gente enlouquece. E aí eu comecei a ficar bem. Eu comecei como eu te falei, eu escrevi o manifesto da casa. E aí chamei os amigos, aí falei, olha, eu não posso, né, comemorar, porque todo aniversário meu, Silvio, eu reúno amigos e eu peço para cada um, peço assim, né, quem quiser, para que apresente, né, um monólogo ou cante alguma coisa, uma manifestação artística. E aí eu comecei a buscar premiações, assim, para incentivar as pessoas, né, a participarem e tal. Não nem como forma de competição, mas, assim, para a gente agregar, né, e muitas pessoas que não se conhecem, né, que vêm aqui em casa, né, que eu tenho vários grupos, e daí elas começam a se conhecer, começam a se seguir, começam a curtir o trabalho um do outro, que é muito importante, né, porque a gente vê dentro do próprio trabalho artístico, dentro da arte, além de tudo isso que nos cerca, ainda tem pessoas dentro do mundo artístico que não facilita, né? Porque, por exemplo, a gente vê isso no ambiente de trabalho, que é muito complicado, porque eu acredito que nossa profissão exige muita sensibilidade, mas tem muitas pessoas insensíveis, né? Que trabalham Sim. no ramo da arte, que eu fico assim, até hoje chocado, porque, caramba, né? Você trabalha com arte, você trabalha com emoção, você trabalha com amor diretamente, né? Você trabalha falando do ser humano e você tira essa parte humana sua para se transformar em robô, para entrar nesse mundo capitalista e começar a destruir um ao outro, que eu não vejo lógica, não vejo sentido nisso, né? Você me falou que então você fez direito, né? Já estava indo para a área, né? Inclusive no escritório em sociedade, mas a arte já existia antes do direito, né? E... Quando surgiu a arte na sua vida? Né? Essa é a pergunta mais clichê da live aqui, mas eu faço para todo mundo porque é uma curiosidade que a gente tem. Como que o Caio, né, descobriu que, né, era essa área que ele queria interpretar, escrever? Quando Olha, aconteceu? cadê minha mãe? Porque eu não sei se eu nasci de 7 meses ou de 9 meses, mas desde o meu nascimento já fingia choro porque eu não chorei, entendeu? Ela fala até hoje. Mas é uma coisa que eu acho que tá dentro da gente, né? A gente só descobre isso, né? Então acho que independente da idade, mas eu lembro que eu fui assistir uma peça com 9 anos de idade, e essa peça era da escola de um tio meu, né? Que tinha a escola e tinha o teatro como uma atividade extra. E eu fui assistir a peça, né? E eu me apaixonei por aquela peça. Era um monte de criança, né? Também, então me vi representado lá e falando de política. O nome da peça era Política Já Morreu. E eu me vi representado ali. Eu falei, não, eu preciso estudar nessa escola. Aí eu mudei de escola para poder entrar no grupo de teatro. Então, assim, se deu com 9, 10 anos aproximadamente. E aí, desde então, né, eu segui, aí eu participei de vários grupos, aí eu fiz bastante coisa. E em 2012 eu acabei me mudando para o Rio, porque eu queria estudar um pouco mais, queria fazer diversos cursos que lá em Cuiabá e Mato Grosso ainda é uma coisa um pouco precária, né, em relação a Rio, São Paulo, que a gente sabe que tem muito mais escolas, muito mais grupos, muito mais apresentações, manifestações artísticas, e eu acabei optando pelo Rio porque eu também tenho família aqui. Ah, legal. E conta para mim, o que você já fez até hoje? Teatro, outros trabalhos? Conta que muita gente não É, sabe, às vezes não liga o nome à pessoa. verdade, verdade. Então conta um Eu vou pouquinho. falar de, enfim, das coisas mais recentes, né? Porque quando eu cheguei no Sim. Rio, eu acabei participando do primeiro longa, né? Que é em forma de documentário também, que foi de supetão, eu tinha acabado de chegar. Eu acabei fazendo participação no filme Histórias Íntimas,
que é da Mary Del Priore, que fala sobre a sexualização na época do Brasil colônia. Então, eu fiz o padre José de Anchieta, na época que ele veio para o Brasil, né, para catequizar os índios. Então, era muito novinho e aí coube com personagem e tal. Foi uma experiência bem legal, porque era forma de documentário. Então, o documentário reunia pessoas assim que já era fã, né, como Marília Pêra e tal. Então, foi uma coisa muito linda, né, muito rica desde o começo. E, atualmente, tem uma peça que eu escrevi, que eu desenvolvi em 2016, que começou também numa escola aqui no Rio, que chama Nossa Senhora do Teatro, uma escola bem bacana, né, que tem essa ideia de incluir pessoas, né, porque lá estudam diversas pessoas do Rio inteiro, às vezes até de outros estados, porque é uma escola que inclui, né, que tem essa ideologia. E daí... Ó, o Gustavo tá enchendo o saco aqui da minha filha. E daí a gente desenvolveu em grupo uma peça que se tratava sobre Alzheimer. Só que aí o grupo ele se desfez e eu levei essa peça adiante, né? Então, eu modifiquei o texto, tal. Na verdade, o texto já era 90% meu, então eu mudei algumas coisas em relação até a direitos autorais, que a gente sabe e tal. E aí, peguei a peça, né? Tal, com a minha assinatura e levei adiante. A peça se chama Não Me Esqueça, né, que fala sobre Alzheimer, e daí a gente começou a apresentar em alguns festivais que a gente apresentou, e também a gente começou a apresentar em associação médica e tal, que a gente teve apoio de alguns médicos da área, né, de geriatria, e que sempre se impressionavam, né, porque a gente foi a fundo, né, apesar de não ter... Aliás, eu tenho uma tia-avó aqui do Rio, inclusive, que ela estava no começo, né, da demência de Alzheimer, então pude acompanhar um pouquinho de perto. Mas quando eu comecei a estudar a fundo, a assistir filmes, a ler sobre, eu fiquei encantado por esse universo, né? Porque o Alzheimer, ele simplesmente ele mostra que a gente precisa agradecer todos os dias, né? E tinha um caso muito Você frequente. assistiu Pra Sempre, Alice? Assisti com a Julianne Moore. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Também li diversos livros sobre isso. E no caso dela, da Pra Sempre Alice, ela teve um caso de mutação genética. Então, ela começou a demenciar com menos de 60 anos, que é um caso um pouco mais raro. E aí eu comecei a pesquisar a fundo e eu descobri que tem pessoas que começaram a demenciar com 30 anos de idade. E aí tinham depoimentos assim, quando a gente começa a se aprofundar sobre o mal de Alzheimer, é comum, né, a gente ver idosos que estão demenciando e tal, por conta da idade, por conta de algumas doenças e hábitos também que acabam ocasionando, né, na demência. Mas um jovem, né, com 30 anos de idade, e aí eu fui mais a fundo, né, tinha um depoimento, né, dessa pessoa que estava começando a demenciar já, a esquecer, com 30 anos. É assim, uma coisa é você viver para você poder esquecer, outra coisa é você não viver e não ter história para você esquecer, você não ter vida para você esquecer, entendeu? Porque é muito curto, né? Então você pensa que, como assim, o que eu vou esquecer, né? Porque eu vivi pouco, vivi 20, 30 anos, né? Para começar a demenciar, para começar a esquecer. Então é uma peça que, enfim, que é meu xodó, né? Quando a gente escreve, quando a gente dirige e tal. E eu estava no processo todo, né? Desde produção, atuação. E então sempre mexeu comigo, sempre me deixou assim com a sensibilidade aflorada, né? E aí eu pude desenvolver muito, né? O trabalho de ator, a visão de direção também com a peça. E é isso, atualmente. Agora. Então, aí quando eu vim para o Rio também, eu cheguei a fazer algumas participações, arriscar em figuração e tal, para conhecer, né, um pouco como era. E logo eu voltei para o teatro, então ficava sempre nesse liame, né, estudando câmera, né, cinema e tal, porque eu acredito que a gente tem que estar aberto, né, ainda mais agora com a pandemia, que o mercado virtual, né, o mercado digital está em alta e é um caminho sem volta, né, porque cada vez mais a gente está na internet, cada vez mais a gente está no YouTube, no Instagram, no Facebook, então a gente precisa, em relação a arte, levar isso para essas pessoas que estão consumindo, que estão na internet, porque é arte para todo mundo, né? Então a gente precisa se incluir nesse mercado em relação a nós, artistas, né? Ao palco, né? Porque eu acredito que o teatro, ele pode ser feito em qualquer lugar, né? Que o palco enfim, é o meu corpo, né? Que a gente diz, né?
Sim. Novela, você chegou a atuar em alguma ou não? Não Não de fez novela? forma, não de forma de personagem e tal, mas eu acompanhei assim em forma de figuração, de acompanhar, de ir em produção e tal, mas não cheguei de forma direta, né? Legal. Que aí eu Mas acho é que como você falou, o artista, né, ele é bom, ele acaba, mesmo sem querer, circulando, né, por todos os outros, sim. né, outras áreas ali. Então, por exemplo, se você é ator, né, automaticamente, né, você vai começar a entender de direção, depois você entra numa produção aí começa a entender de outros assuntos ali, né, de outras áreas. É incrível. Eu tô falando porque isso está acontecendo comigo, né, com essa questão do filme e, né, uma coisa, eu tive que desligar o botãozinho do romancista, né? Porque e eu já desliguei esse botão há muito tempo, portanto, tem muitos anos que eu não lanço um romance inédito. Né? Na verdade, desde 2015, né, que eu não lanço um romance inédito, porque eu tinha que desligar e desabituar a escrever, né, daquela Uhum. forma romanceada, né, e detalhada que o romance pede, e também culta, de certa Uhum. forma, em vista do que é um roteiro, que você tem, né, inclusive eu estava trabalhando com um parceiro ontem no roteiro, e eu estava até falando com ele, nossa, eu ainda não acostumei, né, mesmo já tendo escrito vários roteiros, ainda eu não acostumei, né, tirar, né, aquela questão culta mesmo, aquela construção culta. Então, Uhum. aí eu tive que desligar. Né, para começar a escrever roteiro, eu tive que desligar mesmo de escrever livro. Senão dá para escrever. É muito Assim, é viciante. Não tem. uma outra linguagem, né? Mas eu acho que a gente vai se adaptando também. Quanto mais a gente É, começa a conhecer coisas ligadas, né? Por exemplo, na direção, na escrita e tal, no roteiro, a gente começa até a valorizar mais, né? E ter um outro valorizar olhar mais. também. Eu acho que Isso. tudo acaba E aí agregando. e aí eu peguei, desliguei esse botãozinho e fui conhecer as outras áreas, né, de uma produção, né, de uma peça de teatro, de um filme, né, de uma novela. Então eu já sei como que tudo acontece. Isso é automático para qualquer profissional. É coisa incrível. Né? Agora Ó, vamos falar aqui, né, que ó, tem muita gente O Gustavo curiosa. falou que eu não passei no teste de sofá, realmente. E aí não Você acredita deu. que realmente hoje, você acha que hoje ainda existe teste de sofá? Olha, eu não duvido, mas também eu não vou, não quero entrar nesse assunto. Vai- Acho que é meio Não vai, polêmico. não vai cravar, né? É meio polêmico, acho que na próxima live a gente comenta sobre isso. E falar para maiores de 18. É para maiores de A gente pode 18, no outro horário. isso mais tarde. Agora vamos falar aqui uma coisa que tem muita gente curiosa e tem muita Hum, expectativa sua, né, dos seus amigos e de todas as pessoas envolvidas, né, do seu papel no filme Vitrine Humana. Né, eu te convidei porque você exatamente. foi muito bem recomendado. Né? Olha. E engraçado, você sabe que eu estava com os outros roteiristas, falei que, mas que caramba, eu não acho esse Fabinho, esse Léo de jeito nenhum. Eu já estava com raiva do Léo, entendeu? Falei, acho que eu nem vou deixar ele entrar no filme, vou matar ele antes que ele nem podia entrar no filme. Vou matar ele antes. E a gente não achava, e as duas pessoas, nós tínhamos sondado o Gabriel Torres, que é o marido da Mara Maravilha, que tinha um perfil mais ou menos parecido, falei, acho que ele dá para fazer. Mas devido à temática, não pôde. Né? Aí Aham. depois foi o João Guilherme, né? Aquela cara meio, né, mais comportada, né? De Mauricinho, como diziam na época do filme, né? Mas também ele já tinha um outro compromisso. Aí eu falei, vou ver, vou escalar alguém daqui de Minas mesmo, vou começar a Aham. pedir, né, nos grupos de teatro, fotos e tudo, uma hora vai aparecer. E aí, conversando com um amigo nosso em comum, né? Ele pegou e falou Sim. de você, e na hora que você mandou a foto, aí eu mandei para os meninos, falei, nossa, aquele cara do Léo, esse mesmo que a gente precisa. Tirou o bigode e fez a maquiagem, ele fica a cara do Léo mesmo. E aí, nossa, foi ótimo, né, a gente ter te encontrado. Né? Até mesmo nas leituras a gente já percebeu que você já está começando a encarnar esse personagem, né? E aí me fala, o que você achou desse convite? Na Quais as verdade, o Léo foi expectativas? um. Não dê spoiler pro pessoal, Ah, entendeu? claro, né? Na verdade, Ó, o Léo é um cuidado. presente imenso, né, pra mim, porque eu acho que quanto mais a gente se descobre, né? Então, quando eu fui entrando na nuances do personagem, eu descobri mil coisas, né? Porque eu também vim, né, de certa forma, do interior, né? Porque a gente sabe
Apesar de Mato Grosso ser um grande estado, né, rico pra caramba, mas ainda é muito precária a situação lá, né, em relação à arte. Então, assim, eu me vi, né, uma pessoa que sai, né, para estudar, que vai para uma cidade grande, né, e que descobre o mundo da forma como o Léo, ele tá curioso ali, né, então ele tá podendo ser ele mesmo pela primeira vez e tal, ele pode fazer as coisas que ele gosta, ele pode ir no cinema, pode, enfim, falar sobre isso, né, pode falar, pode se apaixonar, pode se jogar. Então, é um personagem que foi me cativando, assim, desde a primeira leitura, quando você me mandou o roteiro, eu falei, cara, né, sou eu. Eu acho que a gente passa muita coisa pro personagem, recebe muita coisa do personagem, né? Porque aí eu vou recebendo a direção, vou recebendo o roteiro, e aí você vai estudando e vai descobrindo um mundo imenso dentro de você, né? E aí o Léo, para mim, é um presente, né? Eu tô tentando, assim, me preparar ao máximo, né? De corpo, alma e mente, né? Porque eu acredito que tudo é uma ligação, né? Então acho que a gente precisa estar bem, até porque eu vou representar um ser de luz, né? Porque o Léo é cheio de vida, cheio de emoção, cheio de surpresa e reviravolta, né? E quem que você vai beijar no filme? Não conta, hein? Ah, isso é surpresa! Não conta! Olha que Tem já gente vieram que me queria ser o Léo. perguntar. Tem gente que queria ser o Léo só para beijar. Quem você vai beijar no filme? Sabia? Meu Eu tô Deus do sabendo. céu. Nós usamos um zoom aqui, né, nos bastidores, entendeu? Falei, nossa, eu queria tanto ser o Léo, só para dar um beijinho, Meu né? Deus. Não vou contar, não. Deixa o povo ficar curioso, né? Quando o filme estrear, vocês vão ver quem que esse menino vai beijar. Né, Beijo tem, exatamente, né? A gente deixa beijo para tem. depois, numa live, né? Um pouquinho mais tarde, pra gente contar sobre isso. Mas, então, Silvio, para mim tá sendo um presente, porque eu acredito desde o primeiro momento, né, que eu falei contigo, recebi o roteiro, você falou, ó, cara, vai ter leitura, vai ter isso, vai ter isso. Para mim, ali já foi uma descoberta, né? Então, e a gente vai descobrindo, né? Cada leitura é uma nuance diferente, vai colocando isso, vai colocando aquilo, vai descobrindo aquela emoção, aquela vírgula, né, que te dá uma floresta de emoções, e aí você vai se jogando, né? Eu acho que isso é interessantíssimo, é uma coisa que eu sou apaixonado, e eu fico bobo às vezes, eu falo, gente, é isso. O Léo é meio bobo, é meio, né, de se encantar, né, de ter uma pureza, mas ao mesmo tempo ter essa esperteza, né, de ir à frente, né, de demonstrar seus sentimentos. Então, um personagem que vai ser lindo, né? Que é lindo, na verdade, né? Que bom que você não matou ele antes de, de encontrar alguém, porque realmente seria uma pena. Não, dois personagens que foram bem complicados de encontrar foi o Léo e a Maju, que eu já estava com raiva, mas agora que encontramos os dois atores, né, que deram o tom, né, você e a Laís, né, Lima, que deram o tom ideal a cada personagem, então agora tá tranquilo. Agora é só a gente, né, esperar aí as outras leituras, chegar o preparador de elenco que está chegando, que se vier o preparador de elenco que a gente está negociando, você vai ter o mesmo preparador do Brad Pitt, você acredita? Uau! Que honra! Muita honra. Imagina, Então, né? Então, a gente já tem que estar preparado para o preparador de elenco, né? Que você já me colocou na pilha aqui, entendeu? Eu já não vou dormir. Que é muita coisa, agora, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar agora é o isso. seguinte, essa abordagem, né, a gente teve muito cuidado, a gente baseou livremente no livro, porque isso não vai ser segredo para ninguém, né? Vai ter a série Vitrine Humana, né, uma série aí com várias temporadas, com bastante episódios, onde vamos falar mesmo da dificuldade daquela época, que aí vai entrar no outro submundo, né, que além do submundo da prostituição masculina, o submundo do amor entre iguais. Porque é igual uma pessoa que me deu depoimento para o livro, que o livro é todo baseado em fatos, né, e são vários depoimentos, e uma pessoa que estava falando comigo alguns meses atrás, ser gay hoje em dia é muito fácil. Eu falei, por quê? Ainda existe homofobia, existe preconceito, a gente vê, né, ainda famílias expulsando, porque, né, tanto rapazes e moças que tiveram, né, que assumiram, né, deliberadamente, pronto. Né, mas hoje, mesmo com toda essa homofobia, toda essa violência que existe, né, antes era pior, na década de 80 e 90 era pior. Né? Na época de Com 80 e certeza. 90,
Os namoros não era chamado de namoro, era chamado de caso. Você tem um caso com tal, né, com fulano, né? E ali o gay era tratado como amante mesmo, era aquela coisa escondida, como se fosse a coisa mais pecaminosa do mundo, né? E se estourasse o escândalo né, dessa relação, era um escândalo mesmo. Então, né, hoje em dia, né, apesar ainda da homofobia, apesar da mente pequena de muitas pessoas, né, não respeitarem, né, a vida dos outros, que isso não é questão de escolha, mas é questão da vivência mesmo alheia, Sim. já evoluímos bastante. Estamos Eu acho que num nível melhor do que antes. eu acho que até essa questão da pandemia serve para a gente refletir isso, né? Que a gente foi obrigado a um afastamento social, onde a gente começa a valorizar o ser humano, entendeu? Independente da cor, Você da questão acredita que vai ter uma sexual. mudança? Então, os espertos vão mudar, né? As pessoas que têm amor, que prezam isso, vão mudar, com certeza, porque eu vejo por mim. Então, assim, eu tenho muita esperança, né? Porque eu acho que é o que move também a gente, né? Principalmente em relação aos nossos sonhos, né? Eu acho que o ser artista já é uma coisa quase intrínseca, né? Ao fato de você ser sonhador. Sonhador, é ótimo. E então você acredita, né? Acredita na humanidade. Então, assim, espero realmente que a gente possa se colocar, né, no nosso lugar dentro da natureza, porque a gente descobre que a natureza começou a respirar melhor, né? A gente só olhar a foto, né, das pessoas, né, da natureza sem o ser humano, né, sem a degradação ambiental. Então, você começa a ver o mundo respirar, sabe? Então, a partir do momento que a gente começa a se olhar e a se amar para poder amar os outros, é a melhor forma. Então, eu acredito muito, né? Eu sou um ser, assim, que não tem uma religião, mas eu acredito que eu sou um pouco espiritualista, né? Que acabo aprendendo um pouco de cada coisa. E eu acredito que é o amor, né? Que vai salvar a gente sempre. Então, se a gente tem essa consciência, é claro que, infelizmente, algumas pessoas vão optar por não evoluir, vão optar por continuar nessa ignorância, como a gente vê, né? Questão de até pessoas do próprio elenco que sofrem até hoje preconceito, né? Por conta da cor da Temos um caso pele, ontem, de né, da questão. Laís, que virou um caso nacional, inclusive Exatamente, então é uma coisa matéria no absurda. G1, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil. Infelizmente, né, ela virou um caso nacional com uma coisa tão desagradável, né? Antes fosse só falando que ela era atriz do filme, seria muito mais bonito. Mas temos a maldade alheia o tempo todo, aí fica difícil, né? Eu acredito que é uma questão de desamor com o próprio ser, né? Quando eu tô em um estágio, né, que eu não tô vibrando amor comigo, porque eu preciso me amar primeiro para poder amar alguém, para poder amar meu pai, minha mãe. Então, quando eu não tô nessa estágio de vibração, eu começo a oferecer o que eu tenho, que é raiva, que é angústia, frustração. Então, eu acredito que quando você recebe algum tipo de comentário, ou de preconceito, ou de atitude nesse sentido, é um problema da pessoa, infelizmente, entendeu? Não é um problema seu, e que você deve Sim. sorrir, retribuir com amor, porque realmente é uma coisa que não dá para mudar se a pessoa não quiser, se a pessoa não quiser enxergar a luz. Então, é isso, essa construção, essa desconstrução também é diária, né? Porque eu li aqui o Vamos falar com o comentário da... pessoal um pouquinho? É o que eu tô vendo o comentário aqui Vamos ver. da Deixa eu só te Laís. fazer uma pergunta aqui que a Diga. Graziele Oficial mandou. Caio, qual a importância de fazer parte desse portal? Mas ela não pôs qual portal, você deve saber. Portal? Graziele. Deixa eu ler aqui de novo. Qual Isso portal, mesmo. gente? Caio, qual a importância de fazer parte desse portal? Nós não entendemos sua pergunta, Graziele. Mas vamos dar um oi pro Pode. pessoal. É Gustavo Mendes, um beijo. Um beijo, Gu. Muito obrigado por Todos os tudo. Meu seguidores aí. primo. Ó, beijos, Cuiabá, que tem muita gente da minha cidade aqui, Silvio. Cuiabá é Cuiabá. É Mato Grosso em peso aqui, Mato Grosso do Sul também. Eu vou ministrar um workshop agora, no final do mês, lá para o pessoal de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né, que fala muito sobre essa questão da arte na pandemia. Mandar um beijo pro pessoal também da websérie que eu estou gravando, chama Fora, e é por isso também que eu deixei crescer, né, o bigodinho, eu nunca tive. E aí, para poder gravar, né, fazer essas gravações aqui. Beijo pro meu primo amado, Francis. A minha madrinha também, tem muita gente da família. Minha mãe deve ter visto aqui, não sei se ela conseguiu mexer, né? Porque ela ainda tá meio perdida com tecnologia, mas a gente vai acertando aqui.
Só responder a pergunta do Luan. Luan, as locações do filme, né, serão aqui em Belo Horizonte. Então todo o filme vai ser filmado aqui em BH. Um beijo também pro pessoal de Minas Gerais também. Tem muita gente. Oh, Alfor. Você já conhece BH? Não conheço BH, Silvio. Eu conheço o Juiz de Então Fora. vai trabalhar e passear ao mesmo tempo. Verdade, não conheço BH. E a questão até da Lagoa da Pampulha, né, e tal, é uma coisa que eu sempre quis conhecer, né, esses lugares turísticos também de BH. E é isso. Vamos embora, BH, que a gente tá indo. Prepara aí. Isso. Agora revela uma curiosidade aqui no caso. Diga. Você resolveu fazer direito. Por que direito? Então, O que te levou a querer ser advogado? Eu vejo que... Qual a área que você escolheu? Os meus primeiros diretores de teatro, né, a Angélica, Maria Angélica, que é minha prima também, e o Flávio Ferreira, são advogados lá em Cuiabá. E eles são diretores de teatro, são atores também, né? E daí eu comecei a estudar um pouco sobre a questão do direito, porque sempre teve muita influência na minha família, né? Minha família, enfim, essa coisa de interior, sabe? Tipo, você tem que fazer direito, tem que fazer medicina. E aí eu comecei a gostar, desde criança, né, de ler coisas em relação a direito. E eu lembro que eu acho que eu estava na quinta série, sei lá, com 13 anos de idade, eu achei um livro perdido na rua, né, que estava falando sobre direito tributário, sobre a questão de câmbio e tal, e eu comecei a ler, moleque ainda, e eu comecei a gostar, e eu comecei a falar isso com a minha prima, que era diretora de teatro e era advogada também, e ela falou isso, esse livro é um dos que a gente estuda, né, na faculdade, né, e aí eu comecei a me interessar. Então, desde criança, eu sempre via o direito como uma forma artística também, entendeu? Porque meu sonho não era ficar no escritório, meu sonho era ir para audiência, fazer tribunal de júri, defender as pessoas, falar em público, né? Então era totalmente relacionada com o palco, né? Com a questão artística. E aí, quando eu vim para o Rio de Janeiro, eu me formei no Rio, eu procurei muito mais saber das questões artísticas em relação a direito autoral. Eu fiquei muito tempo trabalhando na área de família, né? Porque é uma área que precisa de muita assistência, né? Porque é uma área que tem uma precariedade, né? Porque tem muita pensão, tem muito divórcio, e as pessoas não sabem como lidar e tal. Então a gente começou, eu trabalhava na Cândido Mendes, na área jurídica, e a gente começou a ajudar nessas questões, auxiliando a ACC, que é a Associação das Crianças com Câncer. Então, tem muitas crianças que não tinham essa assistência, que tinham pais, né, que tinham abandono, né, e tal, e a gente corria atrás para pedir auxílio e tal, e a gente começou de forma assistencial, né, de uma pro bono, né, que a gente fala dentro do direito, que é uma forma gratuita de se oferecer esse trabalho. Então, eu fui por esse lado de família, depois eu fui para o ramo artístico também, buscando, né, saber um pouco mais do meu direito, né, em relação a atuação, né, a ser ator, a ser artista, e eu comecei a aprofundar dentro disso, né? Então, hoje em dia, é uma área que eu vejo como uma extensão da parte artística, que sempre existiu, né? Então, para mim, foi uma extensão, sim, até porque lá na minha cidade não tinha curso, né, de artes cênicas, né, que eu queria fazer. Aí abri uma turma, eu lembro, numa faculdade privada, e daí a turma não seguiu, porque aí houveram desistências e tal, o próprio curso fechou. Então, atualmente, eles abriram agora, eu acho que uns 2 anos atrás, a primeira turma, né, de artes e tal, de ensino superior. Então, está sendo um avanço, né, agora que está chegando lá, e também é iniciativa de um grupo, né, que eu sempre fiz parte de lá, que é o Grupo Cena 11. Um beijo para o pessoal do Cena 11 também, que estão aí assistindo, estão falando. Então, é uma coisa que está surgindo, né? O Brasil, né? O nosso país é muito precário em relação à arte, né? Tem lugares que nem tem teatro, né? Não sabe, né, o que é o espaço físico do teatro, né? Então, a gente precisa ir para esse mundo afora para poder fazer arte, né? Em todo lugar. Isso. Quais são suas referências, né, no meio artístico, mesmo os atores, as atrizes, quais são suas referências? Olha, tem muitas referências. Paulo Altran, Fernanda Montenegro também, né? Quando eu cheguei no Rio, que eu comecei a fazer essa escola, chama Nossa Senhora do Teatro. Então, ela tem uma base muito rica, né?
E a Fernanda ajudou, né, uma das atrizes apoiadoras, né, da escola. Então a gente começou a conviver, né, quando tinha peça, né, ela sempre convidava os alunos e tal para assistir. Então uma grande referência, né. Também, né, uma pessoa que está aqui, que é um exemplo para todo mundo, né, de humor, de talento, de atuação, que é o Gustavo Mendes, né, que sempre acompanhei o trabalho dele também, sempre me deu apoio, sempre me deu força, né? E algumas pessoas que estão aqui também, né, de grupos de teatro. Então, assim, eu acho que cabe a gente falar, né, desses grandes astros, né, no cenário cultural, mas cabe também a gente salientar e reconhecer dentro, né, da nossa cidade, né, dar esse apoio, né, esse privilégio para aqueles artistas locais que estão ali, né. Tem muitos artistas na minha cidade também que fazem comédia. Eu adoro os novos talentos, rostos novos, no Sim. sentido de ter novidade, pessoal regional, né? Eu acho assim, não desmerecendo, né, os grandes ícones que temos, mas eu acho que tem que dar espaço, né, para começar a vir essa safra nova, né, para que haja essa renovação. E eu acho que é muito interessante, né, você pegar, às vezes, alguém que você vê que tem talento ali na música e instigar ela a vir para o lado de cá, e vice-versa. Então, eu gosto muito da novidade. Sim, e até Eu, por exemplo, porque... quando eu tiver uma novela, só os protagonistas que vão ser os ícones. O resto, né, por exemplo, eu tenho uma sinopse que tem 48 personagens. Uhum. 40, só novidade. Os outros 8. Que maravilha, eu quero saber disso, hein? Só novidade. Aí, ó, mais uma pauta para a próxima live. Nós estamos que junta pautas. E agora leitura, você gosta? Você tem tempo de ler? Então, eu comecei, Antes? assim, na correria de antes, né, antes da pandemia, diminuí muito, né, a questão da leitura, pra ser sincero, mas com a pandemia, a gente aproveitou para ler. Mas o que você gosta de ler? Qual estilo, qual autor preferido? Eu gosto de ler muita coisa, né, tipo, em relação a Paulo Coelho, em relação a poemas, poesias. Eu estava até estudando hoje à tarde sobre Bertolt Brecht também, que tem uma série de poemas lindos, né? Então, é tudo que eu acho que move, né, em relação à arte. Eu procuro não ficar aqui, né, em relação aos meus autores preferidos, mas eu gosto de ler muita coisa também, né, nova que sai por aí. E autores também desconhecidos, né? Às vezes eu pego, por exemplo, uma coisa muito prática, por exemplo, vou postar foto, alguma coisa assim, pego uma palavra, girassol. Aí eu coloco girassol, frases. Aí aparecem diversas frases, diversos poemas de autores desconhecidos, né? E aí você vai lendo aquilo. É tão enriquecedor porque, enfim, você digita uma palavra e você descobre o mundo ali na internet, né? Então, assim, é uma coisa magnífica, né? Então, tipo, em relação à leitura, eu sempre tive esse pensamento, né? De conhecer quanto mais eu conheço, né? Mais eu posso me agregar dessa leitura, mais eu posso enriquecer o meu lado artístico, o meu lado profissional, pessoal. Eu acho que isso é para todo mundo, né? A leitura deve ser uma constância, né? Que a gente acha que leitura é pegar, sei lá, tipo, um autor conhecido e ficar ali. Não, a leitura, a gente tem que saber que hoje em dia, a leitura na internet, a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que se lê, né, porque, enfim, como a internet é mundial, a gente vê muita coisa fake, né, rodando por aí, mas é uma coisa que você pode aprofundar sim, né. Em relação, por exemplo, tipo, ao Alzheimer, eu li vários livros, né, inclusive um do Fernando Aguzoli. Não sei se você sabe, é o netinho que foi na Fátima, ele teve uma... Voltei. Tá aqui? Tá carregando. Tá carregando? Tá. Pá, sair aqui sem... Mas eu estou te ouvindo. Só que sua imagem ficou congelada. Tá. Me chama de novo aqui, que eu acho que a imagem, a câmera fechou aqui. Vou te chamar. Tá. Então vamos esperar o Caio aqui de novo para a gente finalizar a nossa conversa. Vamos esperar ele voltar. Eu vou chamar ele aqui. Vamos continuar batendo esse papo. Temos mais alguns minutinhos. Enquanto ele chega, né, daqui a pouco, às 9 horas,
eu vou estar lá no YouTube do Evandro Santo, numa live super interessante. Vou falar de novela, vou falar de trabalhos futuros, vou falar de um monte de coisa. Caio, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você continua travado. Sua internet deu uma travadinha, aí ele saiu de novo. Então, enquanto ele volta, eu vou esperar ele resolver a conexão lá. Então, daqui a pouco, às 9 horas, eu estarei no YouTube, no canal do Evandro Santo, né, que é lá do Pânico, batendo um papo sobre dramaturgia. Quem puder, vai lá assistir. Quero agradecer aqui o pessoal do MM, né, Espaço MM de Beleza, que cuida das minhas unhas, cuida do visual em geral. E quinta-feira que vem, eu vou ter uma live com um dramaturgo aqui de Belo Horizonte, o Wesley Marchiori. Ele é autor de várias peças, né, de sucesso, né, que bateram recorde de público e tudo. Então, na próxima quinta-feira, eu vou estar aqui com ele. Caio voltou, vamos continuar, Caio. Voltei. Vocês achavam que eu não ia voltar? Então, Silvio, eu estava falando sobre essa questão, né, da gente enaltecer a arte, né, assim, em relação à nossa leitura, tomar cuidado, né, porque é muito importante também, porque aquilo que a gente absorve, né, geralmente é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente reproduz, aquilo que a gente escreve, né. Eu imagino que você deve ter lido muito também para começar a escrever, e a escrita, né, é uma prática sensacional, né? Porque você começa a reproduzir ali, você começa a acessar muitas coisas dentro de você, e aí você vai vendo, né? Que você usa referência daqui, dali, é sensacional. Você sabe que você falou uma coisa muito importante e eu acho que todos os escritores, independente da área, seja roteirista, romancista, poeta, né, etc., né, escrever é uma grande responsabilidade. Você não pode nunca escrever fazendo apologia a alguma situação. Você pode ter ali um personagem racista, um Sim, personagem homofóbico, um personagem gordofóbico, mas você tem que tomar muito cuidado com a apologia a certas situações e a certos assuntos. Então, isso é muito importante a gente ficar de olho nisso, né, para que a gente possa estar, né, escrevendo com responsabilidade. sim. Né? Então, tem uma dica aí para os autores. Eu acho que a... Tão bom, mas nós temos só mais alguns minutinhos. Eu queria Tá que você acabando desse já? pessoal. Está acabando rápido demais. Meu Deus do céu, gente. Ah, cadê a plateia, gente? Ah, Peraí, deixa eu só dar um recado. Peraí, só dar um recado para a pessoa. a voz sumiu. Você tá me ouvindo, Silvio? Tô te ouvindo Ah, baixinho, mas tá, tô te porque ouvindo. tem algumas Seu áudio pessoas. deu uma sumida, né? O áudio do Silvio, o seu áudio baixou um pouquinho. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, eu tô te ouvindo baixo. Eu Não também sei tô se o te ouvindo mais pessoal aí. baixinho. Olha pra você ver, mas live é isso, não tem É, jeito. live é isso. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo. O A som gente... diminuiu, mas tá todo mundo ouvindo ainda, tá? Eu acredito que... Dá um feedback Ah, acho que ó, aqui algumas pra pessoas estão gente. falando que voltou, né? Gente, é uma questão de Voltou, então ótimo. internet, entendeu? Minha internet é discada, mentira. Então, voltou, Mas tá é. ótimo. Então, Caio, vamos deixar um recadinho para esse pessoal que nos seguiu, né? Deixar uma mensagem aí positiva para todo mundo. Vamos sim. Primeiramente, eu quero te agradecer, Silvio, pela oportunidade. Estar, né, fazer cinema do lado de pessoas assim como você, como as pessoas que estão no elenco também, que eu sei que foram escolhidas a dedo, né? Não só pelo mérito, mas são pessoas também que já têm uma história, né? Que tem uma história pessoal muito linda, né? Algumas pessoas ali do elenco. Acho que, se não todas, né? Que eu não conheço ainda todo mundo. Então, é uma honra para mim, né? Exercer minha arte, exercer minha profissão. É lindo isso, né? No momento de pandemia, onde muitas pessoas, né, estão carentes, né, de emprego. Então, eu acho isso lindo, né? Que a gente pode se reinventar a todo momento. E eu quero deixar a mensagem para vocês aqui, diante, né, dessa pandemia, é que procurem se amar, né? Procurem se amar, procurem se gostar. A gente sabe que é um momento que a gente não sabe quando vai ter fim, né? Mas procura valorizar quem está do seu lado, né? As pessoas que estão longe também, porque é nesse momento de ausência que a gente valoriza a presença, né?
E eu tô doido, Silvio, para gravar, eu tô doido para colocar em prática, eu tô doido pro Léo vir assim com toda a garra, com todo amor, toda a energia. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a minha arte vai à E frente, né? você está no discurso falando de amor, né? O amor é o melhor tempero para tudo, né? É o amor, é o grande segredo das receitas, né? Das nossas vivências, situações que a gente vive. Você põe amor na frente, né? Aí você vai criar sabedoria, você vai saber, né? Tá escolhendo melhor a situação e passa por isso uma coisa boa, não é isso? Sim, até me emociono porque eu fui obrigado a ficar longe das pessoas que eu amo, né? Tipo, minha mãe, minha avó, sabe? Que já tem mais de 60 anos e eu sinto isso. Eu sinto isso. Quanto que eu queria poder dar um abraço, quanto que eu queria poder estar perto. E era uma coisa que falei, meu Deus, eu não posso pegar isso porque eu tô sozinho, né? Imagina se eu pegar uma doença dessa, o que que acontece? Quem que eu vou pedir ajuda? Porque a gente sabe que as pessoas, principalmente no começo, que a gente estava correndo, né? E todo mundo de máscara, se afastando. E eu só agradeço por continuar aqui, por continuar vivendo. A gente sabe que são mais de 100 mil pessoas no Brasil, né? Que já se foram. E eu acredito que a gente tem que comemorar cada dia de Sim. vida, cada dia de amor, cada dia que a gente encontra pessoas especiais. Ai, meu pai. E que a gente pode. Então, ó, eu tô doido que chega logo esse Eu mar, vou me emocionar, eu acho para que. a gente conhecer, para a gente bater papo. E para em breve também todas as pessoas poderem ver você na grande tela, né, interpretando esse personagem, que eu acho que vai ser muito bom. Queria muito te agradecer de novo Eu que por ter agradeço. aceitado esse convite e dizer que a gente está aí junto. Né? Vamos ter sabedoria, né, para que a gente possa sonhar junto e realizar todos esses sonhos. Beijão para você, muito obrigado. E ó, vou esperar Beijo. vocês daqui a pouco, às 9 horas, tá no canal do YouTube, no canal do Evandro Santos. E na terça-feira que vem, tem o Dramaturgo BH, várias peças de sucesso aqui. Tem peças que têm milhões e milhões de telespectadores, entendeu? Então, assim, um público fantástico que ele tem na área de comédia, o Wesley Marchiori. Então, quinta-feira, 8 da noite, eu vou estar aqui com ele. E daqui a pouco eu vou ver vocês lá no YouTube. Querem saber sobre novela, o que está acontecendo, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou estar lá contando para todo mundo. Com Eu espero certeza, vocês gente. lá. Acompanha a Então, gente, Caio, por muito favor. obrigado. Tá? E tomara que você venha logo para o BH, para que a gente possa comer um pão de queijo, tomar um café. Ô, coisa E boa. eu vou estar lá vendo em primeira mão, primeiro que todo mundo aí, eu vou matar todo mundo de inveja, o Léo nascendo, o Léo fazendo as coisas dele lá. E aí depois vocês vão ver também. Tá? Muito obrigado a todos que participaram dessa live. Né? Ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Eu vou mandar para o Caio também, né, poder estar compartilhando com vocês. Obrigado a todos. Muito obrigado a Obrigado, todo mundo que está Caio. aqui. Beijo, Cuiabá. Vamos nos Beijo. falando. Beijo para você. Fica bem. Qualquer coisa, estou por aqui. Tá bom, então, Silvio. Obrigado Um a todos. beijão. Boa noite. Obrigado.